Olá pessoal, tudo bom? Então, eu resolvi gravar esse vídeo hoje para os pais. Sim, eu comecei um projeto que diz tudo bem ser diferente. Pare com bullying e comece com respeito. Então, os pais são essencial para que, né, os seus filhos não sejam agressores, né? Porque bullying é uma agressão. E muitas vezes os pais perguntam: onde que meu filho aprendeu isso? Não foi lá em casa, eu não ensinei isso. Eu, enquanto professora, eu ouço isso muito dos pais quando a gente tem uma reunião, quando a gente chama para falar que, olha, seu filho praticou, né, agrediu o colega com bullying, porque bullying, sim, é uma agressão, né? É agressão e é crime, né, gente? Mas vamos falar de uma forma mais didática, né? E aí, os pais sempre se questionam onde ele aprendeu. Lá em casa não foi. Eu sempre ouço isso dos pais quando tem reunião. Mas sim, pai, foi em casa, sabe? É de uma forma inconsciente. Às vezes a gente não percebe que a gente está ensinando os nossos filhos, sabe, a praticarem bullying. Por quê? Quando você faz um comentário de um vizinho sobre a condição física, financeira do vizinho, seu filho está ali ouvindo você falar do vizinho. E os nossos filhos, eles não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz, entendeu? Então aí, quando você fala de um vizinho, né, das características físicas do vizinho, de ai, como ele é, né, a vida financeira dele, você está dando um manual para o seu filho de como ser um agressor de bullying, como ser um praticante de bullying, porque aí ele vai fazer o que você faz. Aí chega na escola ou em qualquer outro lugar, ele vai começar, sabe, a falar das características do colega. O colega, nossa, o colega negro, o colega gordo, nossa, o cabelo do colega não é legal, sabe? É, e às vezes, pai, a gente não percebe. Às vezes você está no trânsito, está dirigindo, e aí você xinga, sabe? A outra pessoa que está, né, no trânsito também. E aí o seu filho entende que para resolver os conflitos é assim, é com briga, é com discussão, é com reclamação, é com xingamento. Quando, na maioria das vezes, não. A gente consegue resolver conflitos conversando, dialogando, explicando, tá? A gente, quando seu filho, se um dia seu filho praticar bullying e você ser chamada na escola para, para uma reunião, e quando você for conversar com seu filho, diga para ele o que ele está fazendo, sabe? Sabe o que é mais importante? Que ele aprende em casa a praticar bullying. Mas o que é mais maravilhoso é que ele também aprende em casa a ter empatia, a ter respeito pelo próximo, sabe? E eu tenho uma dinâmica que eu sempre faço e que eu vou ensinar você a fazer com seu filho. Que se por um acaso seu filho praticar bullying contra alguém, agredir alguém com bullying, você dá uma folha para ele, uma folha em branco, tá? E pede seu filho para amassar, para falar, nossa, que folha feia. Nossa, essa folha é horrível. Essa folha não presta para nada. Olha que folha mais larga, mais sem sentido. Nossa, não quero essa folha perto de mim.
Aí pede ele para amassar a folha, depois de xingar a folha, tá? De xingamento. Amassou a folha, aí você fala com seu filho: agora, filho, eu quero que você desamasse a folha. Eu quero que você deixe a folha mais bonita possível. Eu quero que você desamasse essa folha. Aí ele vai pegar, vai passar a mão, vai esticar, vai amassar. Aí você vai falar para ele: e aí, conseguiu? Aí ele fala: consegui, mamãe, consegui desamassar a folha. O máximo que ele conseguiu. Aí vai estar essas marcas na folha. Aí você vai dizer para ele: tá vendo, filho? O que as consequências dos seus atos ao praticar bullying contra o coleguinha, mesmo que você peça desculpa para o seu colega, as marcas ficarão. Seu coleguinha nunca mais vai esquecer as marcas, sabe? Porque realmente, gente, bullying a gente não esquece nunca. Eu já fui vítima de bullying quando eu estava na escola, no primário, né? E até hoje eu lembro, sabe? São marcas que ficam, sabe? Até hoje eu lembro que eu fui vítima de bullying. Até hoje eu lembro a sensação que eu senti ao ser vítima de bullying. É uma sensação, assim, diria amedrontadora. A gente fica ansiedade, com medo. A gente não quer ir para a escola. A pior hora é a hora que a gente quando a gente levanta e tem que ir para a escola. É o pior momento. A gente chora escondido. Então, enfim, bullying deixa marcas, assim como o papel. Por mais que eu tenha tentado, entendeu? Consertar as coisas, consertar o papel ficou com marcas. E assim é o bullying. Por mais que o seu filho chegue e peça desculpa para a vítima do bullying, vai ficar a marca. Essas marcas vão ser para sempre, tá? Então, pai, converse com seus filhos, ensine-os a respeitar o colega, ensine-os a mediar, sabe? Algum atrito que ele tiver na escola, sabe? Com diálogo, com conversa, com respeito, tá? Muitas das vezes a gente acha: ah, não, foi só uma briguinha na escola, foi só, não, toda criança briga na escola, toda criança tem desavença na escola. Mas sabe qual que é a diferença entre desavença na escola, uma briguinha, uma discussãozinha, para o bullying? É que o bullying deixa marcas, o bullying fere, o bullying machuca, entendeu? O bullying faz com que a vítima ela comece a ter ansiedade. Às vezes a vítima é um excelente aluno, ele começa a ter as notas baixas, sabe? A vítima começa a ter medo de ir para a escola, medo de quando chega algum coleguinha perto. E aí você vai me dizer: Luciana, mas quando é bullying? Bullying é quando é repetida, né? Repetidamente. Todos os dias, um exemplo, todos os dias, se o meu filho, todos os dias, chegar para um coleguinha e colocar apelido nele e xingar esse colega todos os dias e dizer para esse colega coisas desagradáveis, excluir esses colegas, né? Exclusão. Não quero você aqui, você não vai brincar comigo, você não vai ser do meu time, entendeu? Isso é bullying, a diferença é essa. É que o meu filho, um exemplo, tá? O meu filho vai pegar uma criança e
todos os dias, meu filho vai xingá-lo, vai dizer coisas desagradáveis para ele, vai excluí-lo, vai rir, vai debochar dessa criança. Então, a diferença é essa. A diferença de uma discussãozinha boba na escola para bullying é essa. Porque bullying são ofensas repetidamente, todos os dias. Na verdade, eu costumo dizer que o bullying é premeditado. Ele faz premeditadamente. Todos os dias ele fala: eu vou mexer com esse menino, eu vou xingá-lo, porque ele tem uma característica X ou uma característica Y. Então, todos os dias, um exemplo, tá? O meu filho vai nesse coleguinha e fala: você é isso, você é aquilo, eu não quero você no meu time, eu não quero brincar com você, sabe? Às vezes começa a falar piadinhas com que a turma começa a rir da vítima do bullying. Então é isso, pessoal. Então os pais têm que ficarem muito atentos, porque vocês não têm noção do que um bullying faz na vida de uma criança, tá? E eu digo uma criança, mas assim, adulto também. E quando eu digo criança, eu digo de 2 a 17 anos. É criança, né? Pelo ECA, Estatuto, né? Da criança e do adolescente, até 17 anos é criança. Mas isso se estende a adultos também, né? O bullying, ele sai, às vezes a gente fala da escola, né? Mas sai do muro das escolas. Existem bullying virtual. Então a gente tem que ter essa consciência. Vocês pais têm que ensinar os seus filhos a respeitarem, a, a não praticarem bullying, a ter empatia, entendeu? Com diálogo, com conversa, com dinâmicas, igual essa do papel que eu ensinei. Eu fiz uma palestra onde eu perguntei: quem sabe o que é bullying? Só tinha várias crianças assim, criança de 11, 12 anos, mas só um soube me explicar o que era bullying. Então, às vezes também a criança, ela pratica bullying, a pessoa, ela pratica bullying, mas ela nem sabe o que é. Às vezes ela está ali, ó, agredindo o colega com bullying, mas nem sabe que está fazendo bullying com o colega. Então, é bom ter diálogo em casa, é bom conversar, tá? E é bom ensinar, né, os nossos filhos a serem respeitosos e terem empatia. Isso vai ser bom para o seu próprio filho, porque o seu filho, ele sendo desrespeitoso e praticando bullying, algo de errado está com ele. Não é normal uma criança, né, uma pessoa agredir o outro todos os dias, com palavras, sabe? Excluir alguma coisa dentro dessa criança tá errado. Ele precisa se validar, sabe? Agredindo. Ele precisa se validar praticando bullying com uma outra criança, sendo desrespeitoso com outro colega. Então, é preocupante também. Essa criança que pratica bullying, que pratica esse tipo de agressão, ela também tem que ela também tem que ser acolhida, sabe? Ela também tem que ser cuidada, porque alguma coisa está errada nela, sabe? Então eu peço a vocês, pais, muita, muita, muita atenção, tá? Fiquem de olho nos seus filhos, prestem atenção
Mesmo quando eles estiverem em casa, o tipo de brincadeira que ele tem com os coleguinhas, com os vizinhos, sabe? Se você vê que ele está colocando apelido, que ele está rindo, que ele está debochando, fala, não, não seja assim. Uma vez, só resumindo aqui, uma vez o meu filho, é, esse negócio de Zé, não sei o que Zé, mania de chamar de Zé. E meu filho estava brincando na rua, eu moro numa rua sem saída, e, e eu estava dentro de casa, porque eu ficava dentro de casa, mas ficava de olho ali na rua, no que ele estava brincando. Aí meu filho conversando, não sei, ô Zé, não sei o que. Eu, o quê? Como assim, Zé? Aí eu falei, entra pra cá, vem aqui pra dentro, a brincadeira acabou, a gente precisa conversar. Eu sentei com meu filho, olhei dentro dos olhos dele e falei, por que você está chamando o seu colega de Zé? Ah, não, mãe, Não, o nome dele é Zé? Não, mãe, o nome dele não é Zé. Qual é o nome dele? Aí ele foi e falou, o nome dele é Rian. Então, por que Zé? Porque todo mundo estava chamando ele de Zé. Você não é todo mundo. Eu não quero você chamando ninguém de apelido. Eu quero você chamando todo mundo pelo nome. E quando você não souber do nome, você pergunta: oi, tudo bem? Qual o seu nome? Eu me lembro que meu filho tinha 4 anos de idade na época. E nunca mais meu filho chamou ninguém de Zé nem de nada. Ele sempre chama pelo nome e ele sempre pergunta qual o seu nome, quando ele não sabe. Porque é muito importante, a gente tem que ficar atenta. Às vezes são coisinhas que a gente acha bobo, né? Ah, não, mas é onda, todo mundo chama. Hoje em dia as crianças chamam de Zé, não tem problema não. Às vezes até a pessoa que está ouvindo é, não se importa, mas você tem que se importar, porque começa por aí, entendeu? Começa, ele ouviu alguém chamando o colega de Zé, e aí ele foi e chamou também. Ou seja, você tem que prestar atenção, porque amanhã ou depois ele vai ouvir alguém agredindo com palavras o colega e ele vai agredir também, ou ele vai rir da situação, ou ele vai debochar. Por quê? Porque no primeiro sinal, entendeu? No primeiro sinal que ele poderia ser um agressor, sabe? De bullying, sabe? Praticar bullying contra alguém, eu cheguei e conversei com ele. E cheguei e expliquei para ele o que é bullying e o que a pessoa vítima de bullying sente. Então, isso é muito importante. Ensine seus filhos a serem respeitosos. E, gente, eu tenho um projeto chamado Tudo Bem Ser Diferente. Pare com bullying e começa com respeito. A gente, assim, ensinar nossos filhos a respeitar, sabe? A respeitarem a todos. Porque o que eu converso com meu filho hoje tem 12 anos, e o que eu converso com ele é: você não precisa gostar de todo mundo, você não precisa aceitar coisas nos quais você não acha legal, mas você precisa respeitar. Respeito sempre. Você não precisa aceitar. Você não precisa gostar. Ai, meu filho tem que gostar de todo mundo porque senão vai ser bullying? Não, não. Seu filho não precisa de gostar de todo mundo. Mesmo porque os filhos da gente tem que ter personalidade, né? Então, às vezes, a gente não gosta de todo mundo, né? Não é verdade? Às vezes a gente não gosta de determinada pessoa e tudo bem. O santo não bateu, eu não gostei, e tudo bem. E é isso que a gente tem que ensinar nossos filhos. Eles não precisam gostar de todo mundo, mas eles precisam respeitar todo mundo. Eles precisam e devem respeitar todo mundo.
Então é isso, essa eu queria muito falar com vocês, pais, sobre isso, porque eu estou dando palestra na escola, eu estou falando com os alunos, e eu acho que com as crianças, né? Crianças de 3 a 17 anos, né? Tem gente que fala, mas criança, 17 anos? Sim, gente, 17 anos ainda é criança, né? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é sobre isso, é sobre a gente entender que os nossos filhos precisam ser pessoas respeitosas, tá? Empática, né? Precisamos ter empatia pelo outro. Isso só vai fazer seu filho ser uma pessoa evoluída, mesmo porque uma vez que ele pratica bullying, uma hora ele vai ser vítima de bullying também, entendeu? Infelizmente. Então, quando o seu filho tem empatia, é muito mais fácil lidar. A vida é muito mais fácil, né? Com respeito e empatia. Então, aí, essa fica essa dica para vocês, tá? Essa reflexão para vocês. E no próximo vídeo, eu vou gravar um outro vídeo, porque eu estou falando das crianças que, que praticam, né? Que xingam, que excluem, ou seja, as crianças, eu estou falando hoje de pessoas que praticam bullying, né? Que pratica esse tipo de agressão. Mas o próximo vídeo eu vou falar com as mães como você vai acolher o seu filho se o seu filho for vítima de agressão, né? Ser vítima de bullying, porque bullying é uma agressão, tá, gente? Eu tô frisando sempre isso, bullying é uma agressão. Então, o próximo vídeo, para não ficar tão extenso, que já está extenso, eu vou falar como que os pais podem fazer esse acolhimento, né, com os filhos que foram vítimas de agressão, tá bom? Como eles vão fazer, tanto no acolhimento com o filho e como eles vão relatar isso para a escola. Porque se o seu filho foi vítima de bullying na escola, a escola precisa ser sinalizada, tá bom? Beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.